postar, curtir, compartilhar. As redes sociais ocupam diariamente muito do nosso tempo. Tem sempre um novo aplicativo, uma ferramenta, uma nova forma de se conectar. Se torna cada vez mais difícil desviar a atenção das múltiplas telas. Você já parou para calcular o tempo que passa em frente ao celular? Em pesquisa publicada recentemente no jornal Eu País, o psicólogo Adam Alter alerta para os efeitos do uso excessivo das redes sociais no pensamento e no potencial criativo dos usuários. O Ângulos Ideias de hoje é dedicado a discutir essa dependência tecnológica, que em muitos casos chega a ser até mesmo um vício. E para ajudar a gente a discutir esse tema tão interessante, hoje a gente trouxe o Otávio Ferro, publicitário e dono da agência de publicidade Ferro Propaganda, o psicólogo Alex Andrade, que também é coordenador do curso de psicologia aqui da UFMA e doutor em teoria e pesquisa do comportamento, e o sociólogo Kenneth Ferreira, que também é doutor em história econômica. Desde já eu já queria agradecer a presença dos três hoje aqui no Ângulos Ideias para discutir esse tema, e o Ângulos Ideias já está no ar. Não tem como medir a quantidade de conteúdo que a gente tem acesso todos os dias através dos feeds nas redes sociais. Vídeos, fotos, notícias. É tanta coisa que o tempo para outras atividades do dia a dia fica bem curto. Então fica o questionamento: em que momento o uso excessivo das redes sociais, da internet, pode se tornar um problema? É com essa pergunta que a gente começa o programa de hoje. Para você, Otávio, em que momento o uso excessivo das redes sociais pode se tornar algo não saudável? Todos nós já sabemos que a internet chegou para ajudar-nos, né, com relação a vários segmentos da nossa vida, inclusive do trabalho, né? Então, eu como publicitário, como gestor de uma agência de publicidade, a gente vive diariamente essa questão. Então, a gente acorda e dorme com a internet, né? Seja nas redes sociais, seja e-mail, seja algum tipo de aplicativo que nos possibilita um acesso muito mais rápido a qualquer tipo de trabalho, né? Então, existe falando dentro do mundo de uma agência de publicidade, né? A gente, mais especificamente com relação às redes sociais, né, a gente tem uma grande dificuldade, né, em lidar com essa situação. Eu mesmo aqui, antes de começar a entrevista, eu estava aqui, mexendo no celular, olhando os últimos, né, a gente está o tempo todo mexendo, porque existe, lógico, os nossos profissionais aqui vão falar melhor sobre esse tipo de comportamento, né, psicológico, né, que antigamente a gente abria a geladeira para pensar, né? Agora a gente desbloqueia o celular para pensar. Então, a gente está muito envolvido com essa questão dos aplicativos, de rede social, de jogos, de internet, de e-mail. Então, assim, se a pessoa não tiver um controle sobre isso, a gente acaba sendo prejudicado. Já vivi vários momentos dentro da agência com relação a isso, né? Inclusive, cheguei ao ponto de... como a gente trabalha muito com mídias sociais, então, às vezes você está olhando, você não sabe se o profissional ele está fazendo uma pesquisa ou se ele está utilizando a sua rede social, né, própria. Então, a gente tem que analisar muito bem essa questão. Então, eu tive um problema muito grave com relação a isso, que assim, as pessoas estavam utilizando muito mais do que o necessário. Então, isso foi nocivo porque eu cheguei ao ponto de proibir o uso de celular pessoal, né? Então, isso, lógico, foi por pouco tempo, né? Eu tive que fazer uma reeducação lá dentro e voltou tudo ao normal. Mas a gente está o tempo todo sendo bombardeado e isso dificulta muito, porque você está... Hoje, WhatsApp, por exemplo, eu como atendimento da agência, minha ligação com os clientes, ninguém liga mais, né? Então, é tudo o WhatsApp. E um agravante disso é que os clientes fazem salas de reunião via WhatsApp, via grupo de WhatsApp. Então, acaba que a gente fica, de certa forma, prejudicado, porque o que era para ajudar acaba atrapalhando de certa forma, porque você não tem hora mais. Então, é 11 horas, é meia-noite, a gente está recebendo informações. Então, acabou aquela coisa de deu 6 horas da tarde, você leu o último e-mail, então só no outro dia, não tem mais. Então, dá 8, dá 9, dá 10 da noite e você está recebendo informação. Então, essa é a parte nociva, né, uma das, né?
da internet. Você falou, pontuou a parte do ambiente de trabalho. E agora a gente vai passar a pergunta para o Alex. Como é que a mente dessa pessoa que utiliza a internet assim o tempo todo e às vezes em horas indevidas, como é que ela funciona? Existe algum hormônio de prazer que faz com que a pessoa se sinta atiçada a utilizar cada vez mais e sem ter noção do tempo que está usando? A dependência da internet ela é semelhante a qualquer outra por uma droga. Então, ela ativa o sistema de recompensa cerebral, que é principalmente um neurotransmissor chamado de dopamina. Existem vários outros envolvidos que funcionam em um circuito. Mas o que acontece? A pessoa que se engaja num comportamento compulsivo na internet, ela sente prazer em estar naquela situação. E caso isso seja retirado dela, ela também sente um tipo de abstinência. Ela fica ansiosa, ela pode se sentir estressada, ela pode se sentir triste. Além disso, é necessário doses cada vez maiores para realizar aquele prazer. Então, vamos considerar que o tempo vai aumentando gradativamente com o uso da internet. Então, se no começo a pessoa precisava de 1 hora para realizar aquela necessidade, ter aquele prazer, ela precisa de 2, 3, 4, 5. Aí você perguntou antes, quando isso deixa de ser saudável? Quando isso domina a vida da pessoa, quando o funcionamento dela não é mais adequado, quando ela tem baixo rendimento escolar ou não vai na escola, quando ela tem baixo rendimento no trabalho ou começa a faltar, quando ela tem dificuldade de se relacionar ou não se relacionar mais com famílias, amigos, quando ela abandona a atividade extra-internet para viver na internet. Em alguns casos, até mesmo a higiene pessoal é abandonada para passar o tempo todo na internet. Kennedy, você como sociólogo, como é que você vê, porque o ser humano é um ser social, né? Ele está o tempo todo ali, busca se relacionar com outras pessoas. Como é que você vê, então, o ser humano utilizando essa internet, essas redes sociais, que era para ser um ambiente de interação saudável, como é que você observa cada vez mais esse ambiente sendo dominado por pessoas infelizes, por pessoas com poucas motivações? Tem um aspecto que deve ser pensado. A internet colocou a telemática, né? Ela colocou o ser humano na velocidade da luz. Nós estamos hoje atuando numa aceleração social e psíquica também, que é a velocidade da luz. Isso milita totalmente contra a própria fruição do corpo, né? Esse é um dado que para mim é muito interessante. As pessoas vivem o tempo todo plugadas, o tempo todo na internet, o tempo todo no computador, o tempo todo em várias salas, conversando 1000 assuntos ao mesmo tempo. Você lembrou um aspecto que é interessante, você tem um turbilhão de informação. Hoje, a alienação, ela se dá mais pelo excesso de informação do que pela ausência. Esse é um fato que, para mim, chama a atenção. 2, a própria arquitetura, a queda do processo industrial, desse modelo industrial, da segunda revolução industrial, e para passarmos para o mundo da terceira revolução industrial, a telemática, ela significa também uma diferença na construção do trabalho. O trabalho hoje, ele se torna fragmentado, muito mais individualizado, ele já não tem a linha de produção e a sociabilização diminui. Então, as pessoas, obviamente, ela perde o contato humano decai. Isso também se vê na arquitetura da cidade. Os condomínios fechados, as escolas fechadas, ou seja, o núcleo de acesso de uma pessoa a outra está diminuindo. Isso para não falar da quarta revolução, que é o que está entrando agora, a quarta RI, que é onde, inclusive, as relações sexuais elas passam a ser prioritárias entre seres humanos e cibernéticos. Quer dizer, nós temos toda uma mudança, inclusive, na estrutura da sociedade e das pessoas como elas são. Então, isso é um problema seríssimo, porque grupos sociais de uma escola, por exemplo, de classe alta, eles não têm mais nenhuma interação com pessoas que não sejam da sua próprio grupo social. Algumas escolas, elas já abandonaram a ideia do trabalho em grupo e as pessoas fazem trabalho intranet.
já não senta mais com uma pessoa, já não senta mais com um coleguinha para desempenhar um trabalho de psicologia ou de publicidade, né? Enfim, cada vez mais essa pessoa ela é jogada para si mesma. Ela tem que viver consigo mesmo. E isso, óbvio, vai gerar uma solidão imensa. O próprio Eu País, também lembrando aqui, ele mostra que esse núcleo de pessoas individuais, esse núcleo de pessoas tem levado a uma situação muito interessante. O aumento do suicídio de um lado, que é exponencial, quase, parece que foi em torno de 600 milhões de pessoas se mataram o ano passado, 2017. O volume de pessoas que morrem em Londres e Paris e que ficam mumificadas, porque ninguém tem mais contato com as pessoas viram múmias dentro do próprio apartamento, sem falar o abandono, que tem acontecido em larga escala, por exemplo, no Japão, em Tóquio, né? E isso tem sido propositado. Aí é outra questão. Esse uso da internet, essa coisa das pessoas ficarem o tempo todo na internet, tal qual a bebida, tal qual a outras drogas qualquer, ela tem uma relação direta com quem está fazendo as pessoas fazerem isso, que eu acho que é a grande questão a ser perguntada. Por exemplo, os drones que caíram agora na Síria, as pessoas que foram recrutadas para jogar aqueles drones, eles são exatamente moleques que fazem jogos, campeonato de jogos. Então, essa tipo de coisa que eu acho que é o grande ato que nós temos que nos perguntar. Quem está fazendo essa aceleração humana? O que busca com essa aceleração humana? E quais são os efeitos colaterais dessa aceleração humana? Alex, a gente está conversando sobre... porque você falou uma coisa interessante, que, assim, às vezes, não é só o fato de eu estar usando as redes sociais, é o que me move a utilizar aquelas redes sociais e a forma como eu utilizo aquelas redes sociais. Alex, conta pra gente, o uso excessivo da internet, ela já pode ser considerada um vício ou não? O que diferencia uma vontade de utilizar, genuína de utilizar as redes sociais, de um vício incontrolável? Já existem algumas categorias que estão sendo pensadas para entrar na próxima classificação internacional de doença. Uma que vai entrar é a dependência por videogames, de jogos por videogames, jogos eletrônicos. Essa vai entrar. Está se pensando em outras. Uma seria a dependência de redes sociais e a dependência da própria internet. Lembrando que nessa dependência da internet tem a dependência que é da própria internet ou outras dependências que são satisfeitas na internet. Por exemplo, compras. A pessoa usa a internet para fazer compras compulsivamente, ou pornografia. Ela satisfaz a sua necessidade na internet. Então também tem essa duas diferenciação, talvez o vício na internet e o vício que é realizado através da internet. Todo comportamento ele tem que ser analisado assim, considerando antecedentes e consequências. Um antecedente que facilita muito o uso da internet é porque ela é disponível à vontade e o custo é baixo. Então, quase 50% da população mundial tem acesso à internet. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, é quase 80% da população. No Brasil já está em 64% a última avaliação. Então, é fácil você ter acesso à internet, é barato. Isso facilita o uso compulsivo. Eu posso não ter prazer em outras esferas da minha vida. Eu entro na internet, eu posso obter aquele prazer. Conversando com outras pessoas, vendo vídeos, vendo jogos, buscando informações. Então, aquilo é uma consequência direta para mim. Por que a pessoa passa tanto tempo? Parece que há sempre uma novidade. A internet tem muita coisa e é sempre novidade. Se alguém chegar para você, vou te contar uma coisa, você quer saber? Você foi curioso. E na internet sempre tem muita coisa que as pessoas querem saber. As pessoas que trabalham com marketing sabem isso bem. Às vezes você está lendo uma notícia, aí você tem que clicar no negócio, leia mais. Aí aparece uma propaganda no meio para você continuar lendo. Então, tem sempre algo novo na internet, gera prazer você estar naquela situação. Por isso as pessoas se comportam dessa maneira. Tem um fator que eu acho que é fundamental nessa questão. Nós temos um número de dependentes da internet, independente da questão da busca, se ele está obtendo o acesso ao vício ou se ele é o próprio vício. Mas nós temos um volume de dependentes. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, esse número de dependentes, ele alcança hoje
40 milhões. É a população da Argentina, a população da Espanha, mais ou menos. Ou seja, é um volume imenso, né? Nós temos uma situação que é interessante. O estudo do Bauman sobre a questão da internet, ela coloca um detalhe interessante. As pessoas deixaram o aspecto privado, a vida privada, e tornaram-se público. Deixaram de ser consumidores para tornar-se eles mesmos consumidos. Então, o que acontece? A relação da internet, ela coloca essa ausência de fronteira, onde as pessoas elas estão o tempo todo se consumindo e o tempo todo sendo consumidas. E isso me chama muita atenção, porque essa exposição plena, as pessoas, você vê lá no Facebook, meu gatinho morreu. Não é só isso que acontece. Me separei do marido, um disco voador me atacou. Tudo que acontece na vida privada do cara, ela torna-se pública. Então, esse detalhe é que chama muita atenção. As pessoas hoje elas são relacionadas nessa exposição. Então, nós temos aí uma fragilização, inclusive, da própria individualidade, da própria soberania pessoal. Eu acho que isso me chama muita atenção também, porque eu vejo meus alunos, tal qual você estava comentando, né, ficar o tempo todo grudados em WhatsApp, tal qual os teus colegas que fazem reunião, né, o tempo todo, os grupos são marcados. Ou seja, as pessoas hoje chegaram num grau, eu era jovem pimpolho, há milhões de anos atrás, eu saía do cinema, marcava, olha, vou te encontrar 8 horas da noite. Aí o cara me encontrava. Hoje não, o cara sai do cinema, saí. Quer dizer, não consegue mais marcar um horário. Quer dizer, essa dependência é um negócio interessante, porque se eu estou dependendo, se eu não consigo mais me planejar, alguém está planejando por mim. E isso que me chama a atenção também. Isso que você falou também me chamou muita atenção. Vou até fazer um questionamento sobre isso, mas não agora, depois do intervalo. E a gente volta já já com o Ângulos e Ideias.